falando sobre os romanos, de como eles tinham um exército bastante poderoso e que esse exército chegou a ter o domínio de toda a Península Ibérica, né, que correspondia àqueles países lá da França, da Espanha e Portugal. Eu falei que o exército romano tinha 300 mil soldados, mas o que tem a ver os soldados romanos, o exército romano, com a língua portuguesa que nós falamos hoje? Como o exército romano era um povo, né, muito forte, invencível, e os romanos eram povos conquistadores, todas as regiões que eles conquistavam, eles procuravam levar e impor a língua que eles falavam àqueles povos dominados. Qual era a língua que os romanos falavam? Eles falavam latim, certo? E todos os territórios que eles iam conquistando, eles iam impondo essa língua às pessoas conquistadas. Mas como os romanos fizeram para impor a língua? Eles não chegaram e obrigaram a falar assim: hoje a partir de agora você vai falar latim. Eles não fizeram isso. O que os soldados romanos fizeram? Eles levaram progresso para as regiões conquistadas. Por exemplo, eles levaram escolas. E qual o idioma ensinado nas escolas? É claro que era o latim. Eles construíram estradas, construíram pontes, certo? Construíram monumentos. E assim que o Império Romano foi se expandindo e tomando conta de toda aquela região ali central da Europa, certo? Só que houve uma época, né, que o Império Romano ele entrou em decadência devido às corrupções, né? Muitas pessoas tinham um olho grande naquela Península Ibérica lá, por quê? Porque ele era uma região de muito comércio, de muito movimento, eram os árabes, os gregos, todos tinham um olho gordo naquela região, certo? Que estava sob o domínio de Roma. E por falar em Roma, né, a gente não pode falar do Império Romano sem esquecer de falar da capital de Roma. Naquela época, Roma era tão populosa e tão grande que até para os padrões daquela época era considerada uma superpotência. Roma chegou a ser a maior potência do mundo naquela época, certo? Que época foi essa? Quase 1000 anos antes de Cristo, gente, que foi a época em que os romanos viveram. Então, como eu estava falando, a cidade de Roma ela se tornou suntuosa com muitos monumentos, porque os romanos aproveitavam aquelas pessoas que eles dominavam e usavam a mão de obra escrava para poder construir pontes, construir aquedutos, construir anfiteatros, construir estradas, monumentos, e assim que Roma foi se expandindo, a capital. Tanto a capital quanto o império todinho, né, que considerava uma grande parte de terras, certo? O aqueduto, que eu falei aqui que os romanos se especializaram nessa técnica, era uma canalização de água, tanto subterrânea quanto acima da superfície. Eles conseguiam levar água para toda a cidade de Roma, todos os locais de Roma. O anfiteatro, se vocês lembrarem do filme O Gladiador, vocês vão lembrar, o anfiteatro é um coliseu. Né? Alguém já assistiu o filme O Gladiador e viu que o coliseu era uma arena, uma espécie de arena onde os romanos se reuniam para assistir lutas entre gladiadores, caçadas a animais selvagens e execução de pessoas. Eles se divertiam fazendo isso aí, né? E os povos da Península Ibérica ali conquistada pelos romanos, eles consideravam uma honra aprender o latim. As famílias achavam uma honra, bonito o filho ter que aprender o latim, porque era a língua falada por um povo muito poderoso, um povo muito forte, certo? Então, como eu estava dizendo, os romanos eles tinham uma visão de infraestrutura bem avançada para a época deles, né? Água encanada, pontes, monumentos, porque eles sabiam que essa infraestrutura aí era muito importante para demonstrar o quão grande era o império, né, dos romanos e o domínio deles sobre o mundo. Só que chegou uma época, o que aconteceu? O Império Romano ele entrou em decadência devido às guerras, ele entrou em decadência e o que aconteceu? As escolas deixaram de existir. Como as escolas deixaram de existir, a língua latina que era falada pelos romanos começou a se desenvolver livremente ali naquela região. Porque a língua latina, chegando ali, ela foi se misturando
começou a se desenvolver livremente, cada um falando o idioma como bem entendia. É igual o nosso português. Se não existir a escola para unificar a escrita da língua e todo mundo começar a escrever a língua do jeito que acha que é certo, chega um momento que a língua portuguesa vira uma torre de Babel, porque ninguém mais vai conseguir se entender, certo? E foi isso que aconteceu com o latim, né? Como o exército romano foi derrotado, as fronteiras também se endureceram. Porque o que fazia o latim se expandir ali? Era o comércio, gente, era muito comércio daquela região, era uma faixa de terra, né, com portos, né, mar Mediterrâneo. Então, os mercadores ficavam circulando o tempo todo, de um lugar para outro, assim como os soldados, e nessa tarefa de circular, de movimentar dentro do império, eles acabavam levando o latim, né, às populações. Como eu estava dizendo, chegou um tempo que toda aquela região ali, naquela faixa de terra, estavam falando o latim, né? Então, gente, o latim começou a se desenvolver livremente. O que aconteceu? Foram nascendo as línguas neolatinas. Quais são elas? A língua portuguesa, né? A língua francesa, a língua italiana, a língua espanhola, a língua romena, né? Entre outras. Essas línguas vieram de um mesmo tronco linguístico, que é o latim. É por isso que algumas palavras da nossa língua portuguesa são muito parecidas com algumas expressões do italiano, do espanhol. Vocês já perceberam isso? Que há semelhança. Por quê? Porque todas vieram de uma língua mãe, que é a língua latina. Mas o que aconteceu? Houve uma época que os árabes também invadiram a península. E aí o que aconteceu? O latim incorporou algumas palavras árabes, né? Como arroz, alcachofra. As palavras que têm o prefixo al, elas vieram lá do árabe. E aí o que aconteceu? Os romanos também dominaram a Grécia. Mas ao invés dos gregos adotarem o latim como língua, foi o latim que incorporou vários radicais gregos que hoje existem na nossa língua, certo? Então o que aconteceu, né, gente? A gente estava falando sobre as línguas que foram nascendo, entre elas o nosso português. Bom, e depois o que aconteceu com a língua portuguesa? Gente, essas mudanças aconteceram da noite para o dia? Não. Foram espaços de 700 anos, 300 anos, vocês estão entendendo? Os linguistas, eles estudaram aquelas palavras que ficaram escritas em banheiros, em muros, e foi fazendo uma comparação de como as palavras foram evoluindo com o passar do tempo, até o momento em que apareceu o primeiro registro de um poema em língua portuguesa. Assim, um pouquinho diferente do que falamos hoje, mas foi a Cantiga da Ribeirinha, né? É um poema em que apareceram as primeiras palavras em língua portuguesa, certo? E aí, o que aconteceu? Os portugueses também eram conquistadores, afinal de contas, os portugueses descendiam de quem, gente? Dos romanos ali, né? Dos povos latinos. Os portugueses, como eram povos conquistadores, também singraram os mares e fez com que a língua portuguesa fosse levada para várias regiões da Europa, da África, da Ásia e aqui na América. Tanto é que a língua portuguesa hoje ela é falada em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Macau, no Brasil, né, gente? Vários países. Por quê? Porque os portugueses, como eram também aventureiros, eles trataram de levar a língua portuguesa para o mundo inteiro, certo? E hoje, a língua portuguesa, ela tem uma notoriedade, né? Está entre acho que a quinta língua mais falada do mundo, né? Porque só nós brasileiros somos a maior comunidade de falantes do português, né? Somos quase 211 milhões de falantes da língua portuguesa. Mas o nosso português é igual ao de Portugal? Não. Claro que não é. Por que será que aconteceu essa diferença, né, gente? Porque o português de Portugal chegando aqui, né, ele se misturou primeiro com a língua tupi, que era falada ali no litoral, encontrou com a língua tupi. E como foi essa mistura? Os portugueses, é claro, não trouxeram mulheres nas esquadras. Vocês acham que mulheres iam se aventurar naqueles navios, né, para chegar aqui numa terra desconhecida e selvagem? Não, certo? Chegaram homens e esses homens sentiram necessidade de se relacionar com mulheres. E
E quais as mulheres que tinham aqui? As índias, não é isso? Eles se casaram com as índias, tiveram filhos, e os filhos aprendiam a língua com quem? Geralmente o filho fica mais tempo com a mãe, não é isso? Os índios começaram a aprender o tupi, né, com a mãe índia. Chegou um tempo que no Brasil, na época do período colonial, a população brasileira estava falando a língua tupi, inclusive era para nós hoje estarmos falando tupi. Mas o que aconteceu? O Marquês de Pombal, quando viu que o tupi estava ganhando terreno, ele tratou de expulsar do Brasil os jesuítas. Por quê? Porque eram os jesuítas que ministravam as escolas, que organizou um sistema educacional aqui e catequizavam os índios, e para isso eles escreveram a gramática da língua tupi. Aí o que aconteceu? Quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas aqui do Brasil, né? Aí o tupi deixou de ser ensinado. Pode retomar,